Olá, Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente da República em 2 mandatos, divulgou que votará em Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, no segundo turno desta eleição, citando para isso a luta dos dois por democracia e inclusão social. Michel Temer, que foi colega do Fernando Henrique no MDB, apoiou Bolsonaro. Estas são as principais notícias desta quarta-feira, 5 de outubro de 2022, com as quais eu abro esse meu vídeo, agradecendo muito a você que tem me dado todo o apoio, a você que tem acompanhado, a você que tem transmitido esse meu vídeo nas suas redes sociais e fazendo um apelo para você falar com seus amigos para fazerem a mesma coisa. Eu estou aqui para defender o cidadão, ou seja, você, seus amigos também poderão estar incluídos nessa defesa. Além disso, falarei do vexame do Rodrigo Garcia, o tucano que acabou de enterrar o seu partido, o PSDB, apoiando Tarcísio de Freitas, candidato bolsonarista do governo de São Paulo, que esnobou, inclusive, esse apoio. O Bolsonaro fez um comício em Curitiba com o governador Ratinho e outro em Brasília com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB. E, segundo Hélio Gaspari, o endeusamento de Lula pode terminar por eleger o Bolsonaro, apesar da grande diferença de 6 milhões de votos a favor do ex-presidente do PT na votação do primeiro turno. Bom, vamos voltar aqui ao assunto inicial, para que eu explique a você que o Fernando Henrique é aliado do Lula há muito tempo. Em 1978, o Fernando Henrique foi candidato por uma sublegenda do então PMDB e teve o apoio do Lula. Perdeu a eleição para o Senado, mas na segunda legislação daquela época ele ficou sendo o primeiro suplente do Montoro, Franco Montoro, que ganhou a eleição. 4 anos depois o Montoro se elegeu governador, Fernando Henrique então assumiu a cadeira no Senado porque ele foi o primeiro suplente. E tem um detalhe interessante histórico nisso aí. O suplente do Fernando Henrique era o Maurício Soares, padre, advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de Diadema, de São Bernardo do Campo e Diadema, cujo presidente era o Lula, e depois um importante líder político do PT, tendo sido inclusive prefeito de São Bernardo. Então é uma aliança antiga, não é uma coisa nova, e que está sendo renovada agora no segundo turno dessa eleição. O Michel Temer, que foi presidente da Câmara, que foi vice-presidente, também foi aliado do Lula, e por isso que ele foi vice-presidente, porque ele compôs como chefão do MDB na chapa de Dilma Rousseff, que ganhou 2 eleições para a presidência da República, sendo ele o vice, e foi o principal beneficiário do impeachment da Dilma, né? Porque quando Dilma sofreu o impeachment, ele, Michel Temer, assumiu a presidência da República, né? Então, natural também, seria natural também que ele apoiasse o Lula, mas não, ele apoiou o Bolsonaro, com quem parece uma relação muito grande, e por essa relação passa, inclusive, as tentativas de apaziguamento do Bolsonaro com Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que foi ministro da Justiça e indicado ao Supremo Tribunal pelo Temer. Bom, o grande vexame dessa eleição foi dado pelo Rodrigo Garcia, que nunca foi um tucano tradicional, mas foi escolhido para ser vice do João Dória, e assumiu o governo do Estado diante da saída do João Dória do governo para disputar exatamente como principal adversário, inimigo, né, do Bolsonaro, a presidência da República agora, este ano. Não deu certo, ele ganhou as prévias do PSDB, o PSDB afundou e ele afundou junto, e agora
o João Dória está anunciando neutralidade, né? O Rodrigo Garcia não, apoiou o Tarcísio de Freitas, que foi seu adversário na campanha, e cuja campanha bateu muito nele, mas ele não tem muito amor próprio e terminou passando o maior vexame quando o candidato Tarcísio de Freitas, fazendo uma análise, acho que correta, do eleitorado dele, preferiu desprezar o seu apoio, né? E mesmo assim ele apoiou também o Bolsonaro. Por causa disso, Rodrigo Maia, que foi presidente da Câmara e era secretário do Rodrigo Garcia, a Zeina Letif e a Laura Machado, que eram secretários do Rodrigo Garcia, pediram demissão dos seus cargos porque não apoiam o Bolsonaro. Bolsonaro, por falar nele, sai na frente nas ações da pesquisa, nas ações da campanha. Ele fez um comício, depois do comício que ele fez ontem com o governador de Minas, reeleito, Romeu Zema, que não o apoiou explicitamente no primeiro turno e agora o apoia. Ele fez um comício em Curitiba com o Ratinho Júnior, do PSD, de Kassab, mas que o apoiou já no primeiro turno. O Ratinho Júnior também foi reeleito governador do Paraná. O Bolsonaro teve uma grande vitória no Paraná. E o comício é uma bela ideia do pessoal da campanha do Bolsonaro, porque reafirma, dá força ao Bolsonaro, não como candidato a um golpe, mas como um líder político que elege governadores no primeiro turno. A imagem com o Ratinho é repetida também com o Ibanez Rocha, que é do MDB, partido que liberou os seus militantes, mas a candidata a presidente do partido, Simone Tebet, terminou por apoiar o Lula depois de um almoço com o Alckmin. Embora nós vamos tratar da Simone daqui a pouco, por enquanto, nós vamos lembrar que o Ibanez Rocha também reforça a campanha do Bolsonaro. A Simone Tebet apresentou 5 propostas para apoiar o Lula no almoço com o Alckmin e falou numa decisão por um projeto de país, num pronunciamento semelhante ao do Ciro Gomes, que ela derrotou. Ela ficou em terceiro lugar e o Ciro em quarto, né? E que não citou o nome do Lula, apesar da mesma forma que ela falou em projeto de país, o Ciro falou em única saída, né? Eu começo a acreditar que, como se falava em voto envergonhado em Bolsonaro, inclusive para tentar aliviar um pouco a grande mancada dos institutos de pesquisa, né? Agora é o caso de se falar de adesões envergonhadas a Lula, né? E que tem, inclusive, mantido o seu lugar. Eu citei aqui ontem no meu vídeo, que eu gravei ontem, né, dizendo que o Lula está precisando mudar a campanha, segundo um lulista, um fundador do PT, que é meu amigo, e que acha que essa dependência do Lula de Gleisi Hoffmann, presidente do partido, e de Aloysio Mercadante pode ser fatal para ele no segundo turno, apesar dos 6 milhões de votos que o Bolsonaro vai ter que conquistar para alcançá-lo na votação do primeiro turno, né? O Hélio Gaspari, que escreve na Folha de São Paulo e no Globo, e que tem uma certa simpatia pelo PT e pelo Lula, escreveu um artigo muito interessante, muito inteligente, como sempre as coisas do Hélio, um grande jornalista, lembrando que esse endeusamento do Lula pode terminar elegendo o Bolsonaro, né? Ele lembra, no seu artigo, um fato importante. Ele lembra que essa eleição de 2022 não deve repetir a eleição de 2018, e sim a de 1974, quando Tancredo ficou em Minas, Montoro ficou em São Paulo, Ulisses ficou em São Paulo, aliás, Montoro tinha sido eleito senador, com medo de uma surra do governo, da ditadura militar, e no fim o MDB teve uma
uma votação espetacular, elegendo inclusive pessoas completamente desconhecidas, como eu me lembro do Agenor Maria, lá no Rio Grande do Norte, que era uma figura bem emblemática dessa eleição de 74. Né? Eu quero também lembrar que essa eleição lá no Paraná, essa ida do Montoro ao Paraná, me faz lembrar o apoio de Moro, Deltan e Rosângela, que foi eleita por São Paulo, mas é a mulher do Moro, reforçando um discurso anticorrupção do Lula na campanha do Bolsonaro, uma anticorrupção, digamos, light, né? do Moro, do Deltan e da Rosângela. Né? Mas a questão ideológica pode ser forte, afinal, nas redes sociais está aparecendo um mapa do Brasil com o Nordeste todo em vermelho, escrito Cuba do Sul. É uma estupidez, uma imbecilidade, mas que pode pegar, né? O Nordeste não é Cuba do Sul. O Nordeste tem seus motivos para votar no Lula e o nordestino é um brasileiro que tem o mesmo direito que o cara do Sudeste, do Sul e do Centro-Oeste que votaram majoritariamente no Bolsonaro, também pode votar no Lula, por que não? Antes de terminar, eu quero lembrar duas coisas. Primeiro, que o Washington Post publicou um artigo muito interessante do Marco Margolis, dizendo cujo título é Bolsonaro derrota as pesquisas e mergulha o Brasil em mais incerteza. E quero aqui mostrar que a violência nessa eleição não é parte apenas do bolsonarismo. Né? O petista Luiz Antônio Ferreira da Silva, eletricista, matou seu amigo bolsonarista, o estilista Zé Roberto Gomes Mendes, porque na casa da vítima, esta vítima disse para ele que todo petista era ladrão, começou uma discussão, a vítima tentou jogar um aparelho lá nele, um ferro de passar, sei lá o que, e ele então matou. Antes de concluir, eu quero convidá-lo para acompanhar aqui no meu canal José Neumann de Pinto no YouTube a entrevista de Paulo Tassos Venceslau, que foi o primeiro a denunciar corrupção no PT e que está anunciando que vota no Lula. Votou no primeiro turno e vai votar no segundo. O Dois Dedos de Prosa é com o poeta Alexei Bueno, que ganhou o prêmio da Secretaria de Cultura do governo do Distrito Federal. Erradamente eu falei que era do Senado, não é do Senado, da Secretaria de Cultura do governo do Distrito Federal, né, cujo titular, o Ibanez Rocha, está apoiando o Bolsonaro, com seu excepcional livro de poemas, O Sono dos Humildes, que eu aqui faço questão cuja capa eu faço questão de exibir, enquanto espero a publicação do meu livro, antes de atravessar, com um prefácio brilhante de Alexei Bueno. Vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé!